Neste vídeo você descobrirá quais são as 8 características que todo tesoureiro da igreja deve ter. O tesoureiro da igreja é alguém que tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos, pois ele assume uma função importante na igreja. Ele é quem organiza todas as receitas e despesas da igreja, controlando o orçamento da igreja e ajudando no planejamento financeiro. Devido a essa grande responsabilidade, existem algumas características essenciais para que o membro possa assumir este cargo em sua igreja. A primeira é vida cristã. Então, o tesoureiro ele deve ser membro da igreja onde pretende assumir este cargo. Ele deve ser um cristão maduro na fé e alguém que tenha mais experiência e responsabilidade. Pois não só ele terá que controlar as finanças da igreja, mas terá de responder pelos resultados apresentados em cada fechamento de caixa do mês, assumindo possíveis erros e tendo voz ativa para apoiar ou vetar gastos futuros. Estar em contato com recursos financeiros exige integridade do tesoureiro. Portanto, ele precisa ser uma pessoa irrepreensível e não amante do dinheiro. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 4, diz assim: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Segundo ponto é transparência. Essa é uma das virtudes mais importantes que um bom gestor financeiro tem. Muito mais do que ser sincero e não enganar os outros, o tesoureiro deve buscar contribuir com a igreja. Ele precisa apresentar o cenário econômico da igreja sem inventar ou ocultar valores. Lá em Provérbios, capítulo 15, 16 a 17, diz assim: Melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Terceira característica é ética. O tesoureiro precisa ter valores éticos bem definidos, e como cristão, seus valores são baseados nos ensinamentos de Deus para nós. Ele deve entender quais são seus direitos e deveres, respeitar a liderança da igreja e viver de acordo com a vontade de Deus. Isaías, capítulo 33, 15 ao 16, diz assim: Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Quarta característica é a visão analítica. O tesoureiro precisa constantemente analisar dados, relatórios e previsões no orçamento. E para interpretar de forma correta as informações e tomar decisões rápidas a respeito para solucionar os problemas, ele precisa ter uma visão analítica, buscando alcançar sempre a melhor solução. Lá em Lucas 14, versículo 28 ao 30, diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. A quinta característica é a eficiência. Para garantir que a igreja tenha recursos suficientes para arcar com seus projetos e cobrir os custos, o tesoureiro precisa ser eficiente em seu trabalho, levando em consideração a oscilação das arrecadações mês a mês e a previsão de gastos futuros. Ele precisa concluir suas atividades com excelência e sempre dentro do prazo determinado. Lá em Provérbios 21, 20 diz assim: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. A sexta característica é a disciplina. Para que todos os lançamentos sejam feitos de forma organizada, as contas pagas sem atraso e a igreja não fique devendo a ninguém, o tesoureiro precisa ter disciplina em suas atividades, cumprindo com cada uma no dia certo e planejando sua rotina para que não passe nada desapercebido. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 ao 24, diz assim: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A sétima característica é o comprometimento. O profissional de gestão financeira, por ser um líder, precisa se mostrar sempre muito coerente e de acordo com as metas, objetivos, valores e propósitos da igreja. Ele não pode simplesmente fazer a gestão dos recursos financeiros,
mas ele tem que acreditar também nos projetos da igreja, interceder por eles e buscar administrar as finanças de forma que elas sejam possíveis de serem realizados. A oitava característica é a inovação. Para encontrar as melhores soluções para os problemas mais complexos, o tesoureiro precisa ser criativo e não ter medo de inovar em suas técnicas de organização, planejamento e controle administrativo, sempre levando suas ideias para o pastor ou o conselho da igreja. Agora que você já sabe quais são as principais características que o tesoureiro deve ter, ore e coloque diante de Deus a sua vida para que Ele possa te usar como um bom administrador da igreja. Você deseja receber mais materiais sobre o cuidado da igreja? Siga as nossas redes sociais, elas estão aí na tela. Ative as notificações e fique por dentro de tudo.